Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita. O vídeo de hoje é um vídeo de resenha e nós vamos conversar sobre este livro aqui, Desencarnações Coletivas, Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo espírito Jerônimo Mendonça, da editora Chico Xavier. Esse é um livro que vai tratar da lei de causa e efeito, dos desastres naturais, das desencarnações coletivas. E, gente, esse livro fala de tanta coisa, são tantos assuntos, que eu nem sei se eu vou conseguir trazer essa riqueza de conteúdo aqui para vocês. Provavelmente não. Mas a gente tenta, né? Antes de começar o vídeo, então, já deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. O prefácio desse livro foi escrito por Eva Pereira Silva e ela nos lembra de coisas importantes nesse prefácio. Como, por exemplo, de que nós viemos cheios de cicatrizes, de outras encarnações, de outras vidas, que nada acontece sem motivo ou razão, que muitos de nós vivem aí nas lamentações, buscando o que não temos, vivendo de forma apressada e muitas vezes para atingir o objetivo movemos céus e terras sem usar claramente o raciocínio. E nunca estamos plenamente satisfeitos ou felizes porque não paramos para observar as dádivas de Deus que temos em nossa volta. E que Deus, por intermédio da natureza, muitas vezes tenta nos entreter ou desviar de caminhos que seriam ruins. E ela diz que esse livro vem nos mostrar a sabedoria, a justiça e, acima de tudo, o imenso amor do Pai por todos os seus filhos. Tudo tem uma razão de ser. Gente, esse livro é interessante demais. Logo aqui no capítulo 1, a gente vai ver um grupo de espíritos que estão indo para a colônia Nova Esperança. Essa colônia, ela fica na estratosfera da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e foi construída por Eurípides Barçanufo. Esse grupo de espíritos, eles participavam de uma reunião onde eles falavam sobre o trabalho que eles iriam assumir a partir de então ali na colônia, que seria um trabalho de socorro aos grandes desastres e calamidades que estavam para acontecer no Brasil. E esse trabalho seria coordenado por Jerônimo Mendonça, também conhecido como Gigante Deitado. Vocês conhecem, gente, Jerônimo Mendonça? Foi um grande ser humano e eu posso trazer aqui um dia a história dele se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. E aí Jerônimo fala para eles que estava programado para acontecer uma grande provação na Argentina, em Buenos Aires, e mais tarde também aconteceria numa cidade brasileira. Ele também diz que grande parte dos espíritos que iriam passar por essas provações foram generais nazistas que participaram do alto comando do exército alemão e que administraram ali os campos de concentração e que agora eles estavam arrependidos e que precisavam passar por aquilo para tirar a culpa que eles carregavam de suas consciências. Uma coisa muito interessante que tem aqui nesse livro é que no final de cada capítulo a gente vai encontrar questões do Livro dos Espíritos que nos ajudam a entender o tema trabalhado no capítulo. Por exemplo, no capítulo 1, que a gente está falando aqui sobre as provações, sobre consciências culpadas, né, desses generais nazistas, nós vemos questões do Livro dos Espíritos que falam sobre expiação e arrependimento, que é a questão 999 e a questão 1000. E a todo momento o livro vai fazer isso, ele vai trazer um tema no capítulo e depois no final traz onde está aquele mesmo tema dentro das obras básicas. E isso é bem legal. Bom, o que estava para acontecer na Argentina ia levar principalmente jovens. E aí tem um espírito participando da reunião, ele faz uma pergunta que muitos de nós encarnados fazemos também. Será que isso não pode ser adiado? Porque são espíritos tão jovens, ainda tem tanta coisa para viver. E aí eles respondem o seguinte, que eu vou ler para vocês aqui na página 23. Ele fala assim: meu filho, a maior parte dos coronéis, tenentes, sargentos e oficiais nazistas do passado tinha aproximadamente essa idade. Eram todos jovens, com uma patente doada por Hitler. Considerando o momento que a Terra está atravessando, não há muito tempo para ser cumprida a lei de causa e efeito. A Terra está vivendo um momento crucial em todas as áreas. Vemos que aos poucos o planeta está sendo destruído pelo materialismo. Há problemas também na área do convívio social e na educação. O ser humano lançou-se numa grande corrida em busca dos bens materiais, esquecendo-se de que o bem maior é o espiritual. Estamos vivendo um marco de transição planetária. A misericórdia divina está dando essa oportunidade a esses jovens para que não seja necessário
deportá-los para mundos inferiores. Serão retirados da carne para que tenham alguma chance de voltar à Terra em melhores condições, sem esses vínculos com o passado. Quando a lei de causa e efeito é quitada, torna-se possível providenciar nova programação reencarnatória. E aí, gente, é interessante que a gente vai conhecer também a história de algumas pessoas que estiveram, a história de alguns espíritos que viveram lá na época do nazismo. Nós vamos conhecer a história deles e depois das próximas encarnações, quando eles vão quitar aquilo. Então, aqui no primeiro momento, a gente vai conhecer a história de Rudolf e Sheila, que eram dois jovens, né? Rudolf era um alemão, ele era noivo de Sheila, e Sheila era uma judia. E o sonho dos dois era se casar e serem felizes. Porém, Rudolf foi chamado para participar do exército e ele não poderia dizer não. Caso ele dissesse não, ele seria preso. Então, Rudolf vai para o exército e Sheila fica com a sua família na casa deles. Mas poucos meses depois estoura a guerra e começa uma grande perseguição aos judeus. E aí a família de Sheila tem uma chance de fugir ali do país, da Alemanha. Porém, Sheila, ela disse que não queria fugir porque ela ainda tinha esperança de que a guerra acabasse, Rudolf voltasse e eles pudessem se casar. Então Sheila fala com a família, vai vocês que eu vou ficar. Só que a família de Sheila não quis deixar Sheila sozinha e falou, não, se você vai ficar, nós ficamos aqui também. Sheila tinha plena confiança de que nada aconteceria a ela e a sua família, porque Rudolf participava do exército e o seu sogro era membro do partido nazista, então ela achava que ela estava segura. Porém, não foi assim, né? Poucos dias depois, apareceu a polícia e prendeu a família de Sheila e confiscou todos os seus bens. Quando Rudolf fica sabendo do que aconteceu a Sheila e a sua família, e ele começa a perceber o que estava acontecendo em sua volta, ele fica muito angustiado, ele fica muito triste. E, infelizmente, ele acaba tomando uma decisão muito errada. E eu não vou contar pra vocês qual é, né? Pra vocês lerem no livro. Mas o livro não é um romance, tá, gente? Isso que eu contei pra vocês então, só em alguns capítulos bem curtinhos, porque o livro trata de muitas outras coisas que eu vou contar para vocês. Também conheceremos um pouco da história de um general nazista chamado Oswaldo. Ele trazia uma grande mágoa dos judeus e muito antes de ter essa guerra, ele já se sentia magoado com os judeus. Ele era responsável por um campo de concentração onde tinha as câmaras de gás. Então nós vamos ficar conhecendo a história dele, tanto a história dele encarnado, quanto depois, quando ele desencarna, nós ficamos sabendo o que acontece com ele quando ele desencarna. O livro também vai narrar muitas coisas que aconteceram ali nos campos de concentração e, gente, é horrível, né? É horrível, é inacreditável que em um momento da história isso aconteceu e como seres humanos foram capazes de fazer isso com outros seres humanos. Outra informação que o livro traz pra gente é que muitos dos famosos oficiais do exército alemão que trabalharam para Hitler foram vítimas de tragédias, como, por exemplo, a desencarnação coletiva na cidade de Porto Príncipe, no Haiti, o desabamento causado pelas chuvas em Niterói, no Rio de Janeiro, o tsunami na Ásia, o incêndio numa boate na Argentina e muitos outros que ocorreram no Brasil. Mais pra frente do livro, estamos em agosto de 1939, perto aí de começar a Segunda Guerra Mundial. O mundo espiritual se prepara para receber o tanto de desencarne que iria acontecer. E aí eles trazem algumas informações bem interessantes sobre a guerra, que eu vou ler aqui para vocês. Eles falam, o que é a guerra, o que leva à guerra, que é bem interessante, olha só. A falta de conhecimento leva o ser humano ao sofrimento. A guerra é a grande explosão nuclear dos pensamentos negativos gerados na cabeça de cada encarnado e forma uma bola que se transforma numa bomba com imenso potencial destrutivo, que provém da entrega aos maus pensamentos que os espíritos inferiores nos sugerem. Mas como o livre-arbítrio de cada um tem de ser respeitado, não podemos interferir em suas escolhas. Muito foi feito para evitar a guerra mundial, e não fosse a interferência de Jesus por intermédio de seus mensageiros, a tragédia teria sido muito maior. Com o trabalho da espiritualidade na atmosfera da Terra, aquele foi um dos anos em que a Rússia teve mais baixa temperatura. Gente, olha isso aqui que interessante, a espiritualidade interferiu. Com o trabalho da espiritualidade na atmosfera da Terra, aquele foi um dos anos em que a Rússia teve mais baixa temperatura. Tudo congelava e os tanques não conseguiam sair do lugar, pois estavam cobertos de gelo. E os soldados, se saíssem de dentro dos tanques, morreriam de hipotermia, como aconteceu com milhares de soldados alemães. Assim começou a grande derrota de Hitler. A perda de tanques e soldados enfraqueceu seu exército.
O que mais nos impressionou nessa guerra não foi a destruição realizada pelo exército alemão, mas sim as grandes barbaridades que aconteciam nos campos de concentração nazistas. E aí, gente, quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu li esse pedaço aqui que eu acabei de ler para vocês, para minha irmã que estava do meu lado, e ela achou interessante. E o mais interessante ainda é que ela me perguntou uma coisa que um espírito no livro perguntou logo em seguida isso daqui. Minha irmã perguntou a mesma coisa, gente. Ela perguntou assim: mas e os soldados que participaram, eles também vão levar essa culpa? E aí é que responde, olha só. O espírito perguntou: quem são os responsáveis pelo sofrimento dos que passaram pelos terríveis processos de morte nos campos de concentração nazistas? Os soldados que conduziam as pessoas em fileiras, assim como se conduz o gado para o matadouro, seriam os responsáveis? E aí, um espírito responde: não, Jerônimo, os soldados não têm nenhuma responsabilidade. Eram generais de alta patente do partido nazista que tinham o poder de decidir quem morreria. Eles assumiram a culpa. A responsabilidade pela guerra não foi somente de Hitler, mas de todos os comandantes que tinham o poder de libertar as pessoas para a vida ou condená-las para a morte. São esses que estão passando pela provação da desencarnação coletiva. Eles estão respondendo por seus crimes. E aí, gente, aqui no livro vai falar pra gente também que muitas das tragédias que ocorreram e estão ocorrendo estão ligadas à guerra mundial. Eu vou ler para vocês, ó. Então quer dizer que as tragédias que ocorreram em muitos países e que levaram a desencarnações coletivas, como o incêndio da boate, esse incêndio da boate não é da Boate Kiss não, tá, gente? Que a gente conhece aqui no Brasil. É no boate que teve lá na Argentina, se não me engano, acho que foi em 2004. Estão ligados ao processo de resgate e guerra mundial? Sim, muitos desses fatos que ocorreram no mundo no século XX e que estão ocorrendo na atualidade estão ligados ao processo da guerra mundial. Então, gente, esse livro vai trazer assuntos bem interessantes ligados ao que estamos vivendo, né? Esse momento que o mundo está passando. Também vai falar sobre a perda de pessoas amadas. Vai falar sobre uma colônia, que é a colônia espiritual Hospital Escola Lar de Maria, que é uma colônia que foi construída por Eurípides Barçanufo, quando ele ainda estava encarnado, gente. Pois é, durante o sono do corpo físico de Eurípides, o seu espírito subia aí aos planos superiores e trabalhava ali no projeto de construção dessa colônia. E essa colônia, ela ajudou inicialmente lá na gripe espanhola, que veio para o Brasil, né? E Eurípides ajudou as pessoas na época em Sacramento. Essa colônia, ela trabalha em resgates coletivos, né? Então, quando vai acontecer um desastre natural, essa colônia vai para esse lugar, a colônia ela se move, tá, gente? A colônia vai para esse lugar algum tempo antes para preparar ali para receber aqueles espíritos que vão desencarnar. Eu já contei essa história com mais detalhes no vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu vou deixar aqui para quem quiser assistir e saber mais. Também ficamos sabendo em um capítulo sobre o terremoto do Haiti, onde desencarnaram mais de 220 mil pessoas. E aí eles trazem informação de que dessas 220 mil, mais de 120 mil foram deportadas para outro planeta. Esses espíritos não poderão mais reencarnar na Terra novamente, foram levados a mundos primitivos, e a todo momento nós vemos a espiritualidade trazendo mensagens, trazendo livros que tratam desse tema, de que o nosso tempo está acabando, nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima, acabar com as nossas desavenças, porque talvez não teremos chance de voltar aqui novamente, podemos ir para um planeta pior ainda. Meu Deus. Então, nesse capítulo, eles vão falar sobre esse terremoto, também vão falar sobre o socorro às vítimas do terremoto. É bem interessante. E assim segue o livro, gente, falando sobre desencarnações coletivas, sobre reforma íntima, também traz um consolo para as pessoas que perderam entes queridos nessas desencarnações coletivas, né? Eu amei o livro, é muito interessante, traz muita informação sobre as coisas que eu falei, e também sobre as figuras do Espiritismo, porque eles vão trazer uma mini biografia de Eurípides, de Jerônimo Mendonça, né? Eles vão falar sobre o trabalho da espiritualidade nestes casos. E a mensagem principal que eu sinto e que eu vejo nesse livro é a urgência de reforma íntima, de nos conhecer, trabalhar as nossas mazelas, porque nós não temos mais tempo de continuar com esse velho homem, né? Velhos hábitos, velhos costumes, e nós precisamos ter aí mais vontade de mudar. Então essa para mim foi a mensagem principal desse livro, né? Além de trazer informação sobre o que está acontecendo no mundo, sobre desencarnes coletivos,
ele traz a mensagem de que não temos mais tempo. E aí, assim como eu fiz na resenha de Estela, que eu acredito que vocês gostaram, eu vou fazer nesse livro também. Eu vou ler algumas frases que eu gostei, que eu marquei aqui. Eu marquei várias, né, gente? Mas eu vou ler somente algumas para vocês. Por exemplo, na página 36, quem tiver o livro aí, ó, pode ir me acompanhando. Eu marquei uma coisa que eu gostei. Olha só. Não seremos nós, os cristãos do século XXI, que vamos enfrentar as fogueiras de Roma, os cárceres e os cavaletes de tortura, mas temos de vencer o excesso de comodismo, enfrentando o desânimo e o medo de ser fiel à verdade e assim darmos o nosso testemunho. O momento é de definição e muita coragem. Permaneçamos como instrumentos imperfeitos que somos, mas com boa vontade de servir sob o comando do Divino Amigo, que saberá como nos utilizar para concluir o trabalho em busca de um mundo melhor que está surgindo. Outra frase que eu gostei está na página 89. Não devemos nos lastimar das dificuldades com nossos familiares, reclamando e cobrando compreensão. Diante dos fatos que nos são mostrados no mundo espiritual, cada ser humano tem a família que merece, está no lugar certo, na hora certa e no momento certo para se reconciliar com os seus. Muitas vezes eles estão nos tratando hoje da mesma forma como os tratamos em encarnação anterior. Por meio da oração e com a confiança no Pai, rapidamente os aceitamos como são. Em pouco tempo eles começam a reconhecer nossa mudança, parando de nos cobrar tanto. Aí ó, gente, fica a dica se você tem uma convivência difícil. Outra coisa na página 125. Não podemos julgar quem vai e quem fica na Terra na transição planetária. Não sabemos o poder de transformação de cada um. Tudo depende de nossa vontade, como Paulo de Tarso, que um dia fez sua grande transformação no caminho de Damasco. A próxima que eu quero ler está na página 173. Não se esqueçam de que a mesma força que temos para odiar é a que temos para amar. A diferença é a direção que damos a ela. Página 206. O espírita precisa ter alegria de viver, pois a espírita de cara feia dá zebra. Então, temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque achamos que estamos preparados para partir, mas nem sempre estamos. E a última que eu gostaria de ler com vocês está na página 227. Bingo! Não dá mais para adiar as provações. As leis se cumprem mais depressa. Então fica aí o aviso, gente, de que não dá mais tempo, não temos tempo, vamos mudar agora. Bom, muito obrigada, editora Chico Xavier, pelo livro, eu amei. Muito obrigada a você que assistiu meu vídeo até aqui, muito obrigada a você que curte, que deixa seu like, que manda o vídeo para os amigos, muito obrigada por estarem comigo, agradeço demais. E eu conto com você no próximo vídeo. Até mais!